Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Marcelo Witt e esse aqui é o nosso segundo vídeo. Lembrando que nós estamos numa série, nesses eventos aqui, uma série de vídeos que retratam a matemática financeira no cotidiano e que esses vídeos estão sendo produzidos como parte do meu projeto de extensão universitária que foi desenvolvido para compor um dos meus estágios da minha licenciatura em matemática. Essa licenciatura está sendo feita na Uninter, através do polo aqui de São Bento do Sul. Lembrando que nesse vídeo nós estamos tratando sobre situações aí da matemática financeira que podem ser aplicadas por vocês. E se você chegou agora nesse vídeo, eu sugiro que você assista também ao primeiro vídeo, No primeiro vídeo a gente já tratou sobre os conceitos iniciais, sobre algumas questões de porcentagem. Tratamos também sobre taxa de juros, sobre capitalização simples e capitalização composta. E hoje nós vamos tratar sobre empréstimos e compras parceladas. E aí, nos próximos vídeos, no evento 3 e no evento 4, nós vamos tratar ainda sobre a calculadora financeira HP12C e sobre a planilha eletrônica Excel. Mas antes da gente entrar nessa questão de empréstimos e compras parceladas, eu quero retomar a questão dos juros simples e compostos, onde nós terminamos no evento passado, para mostrar para vocês a diferença que ocorre entre os juros simples e os juros compostos ao longo do tempo, mas não através de uma tabela. Então vamos retomar aqui do ponto onde nós estávamos no último vídeo, onde nós estávamos fazendo a comparação entre juros simples e juros compostos. Veja, a diferença aqui em um ano era pequena. R$28. Aí depois no segundo ano, de quase 1.500 para 1.600, também não era muito grande. Mas no terceiro, quarto, quinto ano, isso começa a aumentar. Veja que com 7 anos, 26 para 52, aqui é praticamente o dobro, certo? E é isso que eu quero representar aqui nesse gráfico. Veja só, lembrando que quando a gente trabalhava em juros simples, o que nós fizemos? Nós tínhamos o juro sobre o capital inicial, certo? Vamos pegar aqui, Eu tinha o juros sobre o capital inicial e esse juros era constante em todos os meses. Ou seja, bastava eu pegar esse juro aqui de um mês e multiplicar pela quantidade de meses que eu teria o resultado final, E veja que então aqui ele sempre aumenta 7,50, 7,50, 7,50 e vai aumentando sempre no mesmo valor, certo? Então, automaticamente, o que eu tenho aqui na linha azul? Eu tenho a linha dos juros simples, que é um crescimento numa linha reta, certo? Porque eu sempre tenho crescimento exatamente no mesmo valor. Já no juro composto, vocês perceberam o que é no juro composto? Que o juro ele acaba sendo todo mês um pouco maior. Nesse caso aqui, meses. Aqui ele já é maior do que no mês anterior. Por quê? Porque aqui também já inclui juros sobre esse percentual aqui, aliás, sobre esse valor. Depois desse 8,27, já incide juros sobre o 7,88 e sobre o 7,50. Depois aqui ele incide juros sobre os anteriores. Então, é o juro sobre juro. Automaticamente, meu juro é cada vez maior. E é isso que está representado aqui nessa linha alaranjada, certo? Se a gente partir aqui, sabendo que aqui eu tenho 2.000, então eu estou partindo da linha de 1.000 aqui embaixo, vejam, aqui então com 7 anos eu tenho de 2.600 para 5.200, então essa diferença entre o 1.000 aqui até a linha azul, ou daqui até lá, vejam que isso já é quase o dobro, certo? Porque aqui é uma linha pequena, uma diferença pequena. Aqui já é uma diferença grande, que é praticamente a diferença do dobro. Então, essa que é a questão dos juros compostos. Vocês podem ver como ele vai acumulando aqui, já em 10 anos, uma diferença muito grande. Isso em apenas 10 anos. E aí eu pensei, poxa, vou montar um gráfico e vou levar isso aqui adiante. Vejam só o que eu fiz aqui. Eu fui até 20 anos. E olha só a diferença que dá. Aqui, no início, claro, nos primeiros anos, colocando para uma situação dessa de 20 anos, nos primeiros anos eles parecem muito próximos. Em 10 anos, por mais que ali o juro está lá embaixo, porque veja aqui nessa primeira linha 20.000. E eu estou falando sobre investimento sobre 1.000. Olha, quando nós começamos aqui, nosso empréstimo era de R$1.000. Depois de 20 anos, então veja só, em juros simples, depois de 20 anos, o que eu teria aqui? Eu teria
dos meus R$1.000 juntado 5.800 no regime de juros simples. No regime de juros compostos, 115.888. Ou seja, 110 mil a mais. E isto é essa diferença aqui. Veja que esse valor aqui em azul ele está em 5.800, né? Partindo de 1.000, que está lá na base, na linha de baixo. E aqui os juros compostos já acumulam 115, quase 116 mil. Tá? Então esse é o poder de um investimento a juros compostos. Né? Por isso a gente fala tanto de que é importante fazer uma poupança para guardar um pouco de dinheiro, né, para situações futuras. E quando eu falo poupança, né, isso não precisa ser uma aplicação na poupança em si, porque a poupança ela rende relativamente pouco, né? Inclusive comparando atualmente aí com as nossas taxas de inflação, ela não está rendendo tão bem assim. Mas existem outras aplicações, tá, que são também de renda fixa, mas que muitas vezes pagam taxas um pouco melhores. E aí você consegue pelo menos acompanhar um pouco o valor da inflação e, claro, né, deixar de perder tanto poder aquisitivo. Tá? Você precisa procurar, claro, né, essas situações aí nos bancos ou na cooperativa, onde você tiver conta, para fazer essa aplicação. Aí você vai dizer, mas espera aí, eu não tenho dinheiro aplicado. Ok, não tem problema. Né? Aqui a ideia era primeiro mostrar para você o impacto que tem os juros compostos sobre um valor. Tá? Aí depois a gente vai fazer diferente. Né? Agora nós vamos trabalhar sobre parcelamentos. Né? O que eu busco com o parcelamento? Mostrar para vocês que talvez seja mais interessante fazer essa aplicação e guardar o dinheiro, tá? Ao invés de simplesmente comprar parcelado. Porque imagine o seguinte, se você está aplicando, o teu dinheiro está aumentando de poder aquisitivo, né? Ou pelo menos mantendo o poder aquisitivo com o decorrer da inflação aí. Se você paga parcelado, você automaticamente está pagando juros, né? Além do produto que você comprou. Tá? Então, são coisas assim que a gente vai trabalhar hoje, né? nesse nosso vídeo aqui. E eu espero que vocês gostem, acompanhem aí e vamos adiante para fazer umas análises bem legais aqui em cima disso. Vamos lá! Muito bem, então, apresentada aquela diferença, né, esse gráfico ali, vamos agora entrar especificamente então em empréstimos e compras parceladas, tá? Para a gente ver os impactos que tem nisso daí. Tem mais umas situaçõezinhas aí que a gente precisa ver, os pequenos conceitos para depois a gente entrar em cálculos de novo, né? Então veja só, junto dos parcelamentos sempre é informado uma taxa de juros, né? Hoje em dia é obrigatório que se informe a taxa de juros. E junto com isso também obrigatoriamente deve ser informado o CET. O que é CET? Custo efetivo total. Tá? Isso geralmente é feito numa taxa anual. E nada mais é que a composição, lembra quando nós estudamos lá em porcentagem, quando nós estávamos trabalhando as porcentagens consecutivas, né? 10% sobre 10%, e daí eu disse para vocês assim, dá para montar um índice, né? O custo efetivo total nada mais é que a composição daquele índice, mas compondo o índice considerando um período de um ano. Né? Então essa é a situação. Tá? Veja só, eu tenho aqui uma figura que eu tirei aí de um folheto de propaganda. Né? Então aqui tem todas as condições de pagamento. Né? Veja, aqui tem a condição 0 mais 30, ou seja, eu sei que são 30 pagamentos. Aqui tem o valor de R$ 114. Aqui embaixo tem o valor à vista e o total a prazo. E aqui do lado, né, a gente vai já olhar essas questões desses valores aqui, né? Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui do lado essa taxa de juros que está escrita aqui, ó. Ela aqui está meio pequenininha, né? Mas eu trouxe para cá do lado um pouco maior. Ali está escrito assim, taxa de juros em 30 vezes, 4,29% ao mês ou 65,54% ao ano. Tá? Então essa é a informação obrigatória, né, que os folhetos hoje têm que ter. E aqui diz, então, 65,54% ao ano, que é o custo efetivo total. Tá? Aqui não está indicado o custo efetivo total, mas né, tem a mesma serventia. Tem outros folhetos onde trazem, inclusive, essa informação, né, custo efetivo total da operação, né, tem todas as informações lá. Tá?
Então vejam só, como é que a gente chega nisso, né? Legal, eu tenho 4,29%, daí eu quero chegar em 65,54%. Como é que a gente chega nessa informação? Tá? Então veja só, vamos avançar aqui, que eu vou primeiro mostrar algumas coisas para vocês. Se a gente utiliza a porcentagem, deixa eu pegar o lápis aqui para ficar mais fácil indicar para vocês o que eu estou falando aqui, né? Se eu utilizo porcentagem na forma decimal, eu consigo calcular o custo anual, né, com base na taxa de juros mensal. Tá? Como é que a gente faz isso? Vejam, vocês lembram que para eu chegar num valor total, eu fazia multiplicações sucessivas, né? Certo? Multiplicações sucessivas de... Lembram quando era lá? Era R$150 o valor inicial, com uma taxa de 5%, né? Então eu tinha vezes 1,05, depois vezes 1,05, depois vezes 1,05. Isso, se vocês olharem lá na nossa planilha, né? Vamos lá na planilha, eu estava aqui, ó. Né? Veja, em três períodos aqui, né? Lembra que aqui tinha um centavo de diferença, né? Por causa dessas questões de arredondamento aqui no meio, certo? Muito bem, então eu cheguei nessa mesma situação, nesse mesmo valor aqui, certo? Os R$150 e chegamos ali próximo ao valor. Se eu fizesse mais um aqui, lembro que quando eu fiz mais um aqui, eu cheguei já novamente no valor aqui com o centavo certinho, né? É tudo uma questão de arredondamento e isso não tem problema nenhum também, tá? Muito bem, então eu cheguei nesse valor aqui. Vejam, eu fiz o que? Eu peguei aqueles 3 meses e trabalhei multiplicando sucessivamente, certo? Então a gente pode fazer isso apenas utilizando as taxas, né? Então o que eu fazia quando eu usava apenas as taxas? Eu criava o índice, né? Eu fazia então 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 e eu chegava nesse índice de 1,157625. Tá? Isso a gente mostrou tudo para vocês na aula passada, lá quando a gente estava fazendo a planilhazinha de juros, né? Ao mesmo tempo, então, eu poderia pegar esse índice aqui e multiplicar pelo 150, certo? Se eu abro a calculadora, vamos colocar a calculadora aqui e vamos fazer essa conta, né? Colocar aqui o 150 vezes esse índice, 1,157625. Vejam, cheguei no mesmo 173,64, né? Aqui, inclusive, está explicado agora, está mostrando aqui os decimais, né? Da diferença que dava lá para o outro exercício também. Muito bem, então fizemos aqui a verificação. E se a gente utiliza a potenciação, a gente pode fazer a mesma coisa. Veja, multiplicar 105 vezes 105 vezes 105 significa fazer a potência 105 elevado a 3. Né? E eu chego exatamente no mesmo índice. E para fazer o custo efetivo total, quando eu estou falando em custo efetivo total, eu estou falando de uma taxa anual, certo? O que eu vou fazer então? Eu vou fazer isso elevado à potência de 12, porque um ano tem 12 meses. E eu vou fazer 105 elevado a 12. E aqui está meu índice também. Tá? Então, se eu pegasse agora aqueles meus R$150 lá e multiplicasse por esse índice aqui, né, vamos voltar e multiplicasse por esse índice aqui, eu teria o resultado disso em 12 meses. Tá? Veja, aqui eu estava trabalhando apenas com 3, mas se eu fizesse para 12, eu ia chegar aqui em 12 meses. E vocês podem ver, né, lembrando que a gente tem que tirar esse 1 aqui e multiplicar por 100, então aqui eu tenho 0,79, que dá quase 80% aí de juros nesse período, certo? Esse é o custo efetivo total. Mas vamos voltar ao nosso caso aqui. Né? O nosso caso aqui é 4,29% ao mês. Então eu quero comparar para ver se esse cálculo aqui de 65,54 está feito corretamente. Tá? Então vamos lá, vamos aplicar o mesmo conhecimento. Como eu tenho 4,29% ao mês, eu vou fazer 1,0429. Né? Se você está perdido e não está lembrando como a gente faz a transformação aqui, volta lá no vídeo 1, né? Lá eu tenho bem certinho a explicação de como eu faço essa transformação aqui da porcentagem. Né? Então aqui eu tenho 1,0429 elevado a 12. E isso dá para mim aqui um índice de 1,6554. Lembrem-se, sempre que eu tenho esse índice, eu tenho o número 1 ali incluído, né? 1,65 alguma coisa. Esse 1 já é o 100% do produto, certo? Eu já coloquei o 100% do produto lá. Então, retirando esse 1 ali, eu tenho o quê? Eu tenho meu índice de
0,6554. E aí, convertendo a taxa para porcentagem, ou seja, fazendo aquela multiplicação por 100, eu cheguei em 65,54. Tá? Então é dessa forma que a gente utiliza, que a gente faz essa conta para conseguir chegar nesse custo efetivo total. Né? Vai que você tem, eventualmente, aí uma loja, um comércio, né? E você queira fazer um folheto também, tá? E colocar lá, eu faço parcelado e não sei o que, né? Você é obrigado a colocar a taxa de juros. E você é obrigado a colocar também o custo efetivo total. Tá? Senão você pode até levar notificações aí pelos órgãos competentes por não dar toda a informação suficiente para o teu consumidor. Né? Então é necessário que você faça esse tipo de cálculo, que você coloque essa informação dentro de um folheto assim. Tá? Muito bem. Então aqui nós temos esta situação. Né? Chegamos lá no 4,29, temos aqui o 65,54. Mas aqui eu tenho agora o custo efetivo anual. Né? Tá? E se eu quiser saber o custo efetivo total da operação financeira? Veja só, o custo efetivo total da operação. Né? Deixa eu baixar aqui para não ficar na frente ali. Eu tenho aqui 24, desculpa. Eu tenho aqui 4,29% ao mês. E eu quero saber da operação total. Então a operação total são 30 meses. Então eu vou fazer 1,0429 elevado a 30. E eu vou chegar a 3,525981. Olha só, muita atenção agora o que está acontecendo aqui. 3,525981. Lembrem sempre que quando eu tenho um número nessa decimal e estou fazendo esse cálculo do custo efetivo aqui, eu tenho o 1 incluído do 100%, certo? Que é esse 1 que está aqui no início também, né? Mas aqui, por causa das sucessivas multiplicações, ele virou 3 alguma coisa. Então, tirando esse 1 também da operação, sobra 2,525981. E aí, fazendo essa conversão para a taxa percentual também, né, multiplicando por 100, o que eu tenho? 252,60. Tá? Ou seja, na operação inteira, ou seja, no meu parcelamento de 30 meses, eu tenho um custo financeiro de 252%. Ou seja, 2,5 vezes, um pouquinho mais que 2,5 vezes, o valor inicial emprestado. Tá? Isso são os juros que estão embutidos. Claro que não é uma situação como a que a gente vinha tratando antes, onde eu parto de uma aplicação, né, e tenho lá o valor final de uma vez, tá? Mas essa é a taxa, é o custo da operação, né, o custo financeiro dessa operação dentro desses 30 meses. Tá? Então, para vocês perceberem que não é pouco. Muito bem. Então a gente já sabe agora, né, como a gente chega no custo efetivo total da operação, como a gente chega no custo efetivo total anual, né, que é obrigatório ser informado. Mas agora a gente vai ver como é que funciona especificamente a questão do parcelamento e aonde entra o juro, aonde entra a parcela, como é que funciona isso para eu saber que eu tenho um juro calculado e lá no final essa minha prestação paga a minha dívida. Né? Então veja só, vamos pegar aqui nossa planilha em Excel novamente, vamos puxar também a nossa calculadora para cá, tá? Por enquanto, né, como eu falei, eu estou montando só as planilhas aqui, sem usar fórmulas, né, para vocês conseguirem entender como a gente está chegando nos valores. Né? Depois a gente faz com fórmulas. Por que eu estou fazendo isso? Vocês podem dizer, mas não era mais fácil já fazer fórmula direto? Sim, eu acho que sim. Tá? Era mais fácil para a questão de montar a planilha. Né? Mas para a questão do entendimento de vocês, eu preciso que primeiro vocês entendam como funciona a sistemática dos juros, como funciona a sistemática do parcelamento. Tá? Depois que você já entendeu a sistemática, aí a gente vai partir para a parte de montar uma planilha ou coisa assim. Tá? Então é por isso que eu estou fazendo no passo a passo. Né? Porque senão é muita informação ao mesmo tempo e daqui a pouco você não consegue, você está prestando atenção ou na parte da técnica aí dos cálculos ou na parte do Excel e daí de repente você fica um pouquinho perdido na fórmula e já não pega mais nada. Né? E daí o vídeo perde a graça. Tá? Então vamos passo a passo. Veja só, eu tenho aqui uma simulaçãozinha bem simples. Né? O valor da compra de R$150, tá? Com uma taxa de juros de 5% ao mês aqui, né? Com prazo de 3 meses.
Deixa eu fazer só uma coisa aqui, eu vou reduzir isso aqui, só para a gente conseguir enxergar ao mesmo tempo a nossa calculadora também, né? Aí fica mais legalzinho aqui, tá? Muito bem. Opa, mas aqui eu preciso um pouquinho mais, que eu vou usar mais uma coluna. Essa coluna ali também estou usando. Pronto, e a gente empurra aqui. Perfeito, vamos lá. Então veja só, eu tenho o saldo do empréstimo, né? Lembrando, né? Aqui, mas falou o valor da compra, aqui você está falando empréstimo. Tecnicamente isso é a mesma coisa, tá? Vamos lembrar o seguinte, ó. Quando você está fazendo uma compra numa loja, né? Você vai comprar aquele guarda-roupa que eu mostrei ali na propaganda, né? Aí você vai dizer assim, mas eu não estou fazendo empréstimo, eu estou comprando guarda-roupa e pagando parcelado. Na prática, o que está acontecendo? A loja está pegando o dinheiro e colocando na tua mão e dizendo, está aqui o dinheiro do guarda-roupa. Agora com esse dinheiro você paga o guarda-roupa, né, para a loja, certo? Muito bem, fez a compra. Agora você vai devolver esse dinheiro para quem te emprestou em parcelas com juros, tá? Lembram que lá na primeira aula eu falei, né, que grande parte das lojas que fazem parcelamento tem inclusive financeiras, né, próprias ou parcerias com outras financeiras, tá? Então é isso que na prática está acontecendo. Quando eles têm essa parceria com a financeira, então a financeira está dando o dinheiro para você pagar a loja e a loja recebe esse dinheiro como se fosse à vista. E você vai pagando para a financeira. Só que para nós isso fica tudo transparente. A gente não sabe quem que está cobrando de quem lá, né? Para nós é tudo a mesma coisa, tá? Mas isso é o que acontece na prática. Já naquela lojinha do bairro, às vezes, né, quando você vai lá e faz um fiado, né, não, te pago aí em 2 vezes, não sei o quê, aí geralmente não tem esse envolvimento, tá? Então, aí é direto com a loja mesmo que faz que banca o valor, né? Mas, por isso que quando a gente fala de compra, a gente pode estar falando de empréstimo também, tá? Então vamos lá. Feita essa explicação, né? Vamos para cálculos. R$150 é o valor da minha compra, o valor inicial do empréstimo aqui. Eu vou calcular juros do primeiro mês, certo? Quanto é os juros? É 5%. Então, lembra, né? 5% é 150 vezes 5%, que é o 0,5 ali, que dá os mesmos 7,50, né? 7,50 aqui. Muito bem. Qual é o saldo com juros? É a soma desses dois aqui. 157,50. Muito bem. Veja, né? Isso aqui acontece lá no primeiro mês. Deixa eu abrir uma outra tela aqui, só para fazer uma explicação para vocês aqui. Vamos lá. Aqui eu estou no momento 0, aqui eu estou no momento 1, 2 e 3, né? Porque são 3 os meses do parcelamento, né? Veja, aqui no momento 0 aconteceu o empréstimo, tá? Então você recebeu o dinheiro para fazer a compra em determinado momento. Depois, no momento 1 aqui, você vai fazer um pagamento, então o dinheiro vai sair do teu bolso, né? E aqui no mês 2 vai sair novamente, tá? E aqui no mês 3, a terceira parcela, né? Então você faz 3 pagamentos aqui, tá? Veja só, mas o dinheiro nem entrou no meu bolso, né? Porque eu comprei o guarda-roupa. Sim, você recebeu R$150, comprou o produto que você quis, então você gastou novamente, né, lá e recebeu o bem, pronto. Mas na operação financeira, né, por isso que eu falei da operação financeira lá no início, na operação financeira que você está fazendo aqui de pagamento parcelado, só interessa o dinheiro indo e voltando, tá? Não interessa se você fez, o que você fez com esse dinheiro, né? Você pegou aqui esses R$150. Se você gastou ele para comprar um produto, ok, né? Você faz o que você quiser com o dinheiro. Mas para a operação financeira, interessa que você pegou os R$150 e tem que pagar em 3 parcelas. Né? Um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui. Tá? Então o que acontece? Né? Veja, aqui na minha planilha, então eu tenho aqui o saldo empréstimo, os juros e o saldo com juros. Aonde está esse saldo com juros? Veja, eu estou aqui no momento 0 quando você fez o empréstimo dos 150, certo? E aí, passou um mês, né? Foi correndo o tempo, passou um dia, 2 dias, 3 dias, e passou o mês e você chegou aqui no período final, né, daquele teu primeiro mês. Então, passou os 30 dias, venceu a parcela. Então, o que acontece? Nesse ponto aqui, onde você está no mês 1 aqui, né? Você chegou no final do primeiro mês, certo?
Então, passaram 30 dias, você chegou ali nesse final. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio tempo aqui, o dinheiro ficou correndo juros. Quando você chegou no final aqui, você disse, ok, quanto deu de juros? Né? Lá no início era 150. Você chegou aqui, olha, de juros deu R$ 7,50, que é o que a gente calculou. Então, o teu saldo com juros aqui nesse momento, né, é de R$ 157,50, certo? Isso está aqui, ok. Aí você vai fazer o pagamento, né? E vai sobrar um valor que você continua devendo. Esse valor vai de novo, durante o próximo mês, correr juros aqui, né? E daí quando chegar aqui no final desse período, daí a gente vai ver de novo, opa, e agora? Quanto deu de juros aqui? Quanto eu estou devendo? Está devendo tanto. Vai lá e paga mais uma parcela. E a mesma coisa para o terceiro mês. Tá? Então, tecnicamente é isso que ocorre, né? Então, vamos voltar para a nossa planilha aqui. Então, esse meu saldo com juros aqui é no final do primeiro período. Aí eu vou fazer o pagamento. Mas quanto é o pagamento? Opa, diz aqui 55,08. Mas, Marcelo, da onde saiu esse 55,08 agora? Chutou assim? Chutei um valor qualquer? Não, eu calculei essa parcela aqui já, né? Existem fórmulas matemáticas para calcular isso, mas eu não vou encher vocês de fórmula, tá? Porque eu não quero que vocês se atenham aí nas fórmulas de calcular isso, né? Eu quero que vocês entendam como funciona o processo e depois eu vou mostrar para vocês como calcula essa parcela na calculadora, tá? Hoje a gente já tem acesso a esses aplicativos, então vamos utilizar realmente a tecnologia, né? A fórmula você utiliza para quando você vai precisar fazer um Enem, um ENAD, ou coisa assim, aí você precisa realmente saber a fórmula porque você precisa calcular isso na mão, né? Mas aqui não, aqui a gente está buscando sempre aquilo que eu falei lá no início dos vídeos, né? Fazer com que a sociedade entenda um pouco melhor essa situação. Então, vamos lá partir para o prático, né? Então eu já calculei e eu vou ensinar isso daqui, como calcular essa parcela, tá? No próximo evento, né, no vídeo 3, lá nós vamos tratar diretamente sobre a calculadora financeira e aí eu vou mostrar para vocês como vocês calculam, tá? Eu não quero misturar tudo ao mesmo tempo, né? Muito bem, então, agora eu entendi então que chegou aqui o saldo com juros, 157,50, e aí o meu carnezinho diz lá, parcela a pagar 55,08. Então eu vou pagar 55,08 aqui. Opa, onde foi parar minha calculadora? Está aqui ela. Então o que acontece aqui? Eu tenho uma dívida, então, né, de 157,50, então 157,50 menos os 55,08 que eu paguei. Então, quanto eu terminei o mês devendo? Né? 102,42. Tá? Então, eu fiquei devendo 102. Vamos voltar lá na nossa linha do tempo. Veja, então eu paguei aqui, eu devia 157, paguei os 55,08 e fiquei devendo aqui ainda, quanto era ali? 102, né? Opa, fecha esse zero aqui, vírgula 42, tá? Então veja, isso aqui é o que ficou aqui no primeiro mês depois de eu ter feito esse pagamento aqui embaixo, certo? Esse 102,42 é o que vai correr juros agora no segundo mês aqui, para eu chegar aqui no final do mês e saber de novo quanto eu estou devendo. Beleza? Muito bem. Então vamos voltar lá. Opa, calculadora também. Ok. Então esse valor 102 ele passa a ser 102,42 é o saldo que eu tenho desse meu empréstimo, né? Ainda tenho esse saldo ali a pagar, certo? E vou calcular o juro do mês, né? Agora eu estou no segundo mês e vai correr o quê? Vai correr aqui o juro que eu indiquei que está correndo aqui no segundo mês, né? Então vamos lá. Ele é 5% ao mês. Então eu vou lá na calculadora e vou ter o 102,42 ali já, vezes 5%, igual a 5,12. Opa, então o meu juro aqui é 5,12. Muito bem. Eu vou somar isso com os 102,42 e então eu tenho uma dívida aqui, olha só, de 107,54. Muito bem. Tá? Então esse 107,54 está onde? Aqui no final do meu segundo mês, né? Aqui onde eu estava indicando, ó, aqui agora eu estou devendo, cheguei no final do meu segundo mês, passaram 60 dias, eu estou devendo agora 107. E eu vou pagar alguma coisa de novo, né? Vou pagar o quê? Eu vou pagar o meu segundo boleto, né? Minha segunda parcela do carnê.
Tá? Fiz esse pagamento, então sobrou quanto? Menos 55,08, né? Sobrou então uma dívida de 52, opa, aqui não, 52,46. Tá? Poxa, mas sobrou 52 e eu tenho que pagar 55 mês que vem? Calma lá. Vamos pegar, ó, 52,46. Aonde está esse valor? Ele está aqui no final desse segundo mês aqui, né? Você fez o pagamento aqui embaixo, então sobrou esses 52,46 ali para você pagar, certo? Mas você não vai pagar já. Quando é que você vai pagar isso? Só que no final do terceiro mês, né? Então, esse 52 vai correr juros aqui durante todo esse período até chegar aqui no mês 3, né? No final do mês 3, tá? E aí você vai fazer o último pagamento. Então vamos ver o que acontece lá? Vamos lá, 52,46 é o saldo que eu estou devendo. Eu preciso calcular os juros. Então, eu pego esse 52,46 vezes 5%, igual a 2,62. Muito bem, 2,62. Agora vamos somar 2,62 mais 52,46, que está ali. Deu 55,08. Olha só, então, chegou lá, eu estou devendo 55,08. Não por coincidência, é exatamente o valor que eu tenho que pagar. 55,08. Então, se eu devia 55,08 no final do terceiro mês e paguei 55,08, o que sobrou para mim? Zero, né? Opa, subiu aqui. Sobrou zero, sobrou nada. Ou seja, eu emprestei lá os R$150, né? A 5% ao mês, fiz a minha compra, paguei essas parcelas de 55,08, 3 parcelas aqui, e cheguei no final da operação sem pagar nada, né? Sem precisar, aliás, pagar mais nada, tá? Então é assim que funciona um parcelamento, né? Eu faço o cálculo, faço toda a amortização aqui, passo a passo, né? Então pago os juros aqui e chego lá no final sem nada mais a pagar. Muito bem, então aqui chegamos no final desse cálculo, né? Percebemos como a gente faz os pagamentos e qual é o papel dos juros. Veja que se eu somar aqui, né? Se eu juntar tudo aqui, somou R$15,24 de juros, né? R$15,24, né? Deu ali quase 10% ali do meu valor da compra, né? Mas o custo efetivo é um pouquinho maior, né? Justamente porque aquela conta que a gente falou agorinha, né? Eu não posso pegar simplesmente o valor dos juros aqui, somando esses três, né? Talvez vocês não tenham visto o que eu fiz aqui. Vamos fazer uma calculadora que é melhor, né? 7,50 mais 5,12 mais 2,62, 15,24. Então isso dividido por 150, 0,1016. Ó, isso está em decimal. Vezes o 100, né? Chegou em 10,16. Tá? Ou seja, eu paguei de juros 10% sobre o valor da minha compra. Mas o custo efetivo total é um pouco mais alto, né? Se eu pegar esses 5% aqui e fizer aquele esquema lá de 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, deu 15,76, né? Oh, mas como assim 15,76% é meu custo efetivo da operação, né? Por quê? Porque mesmo assim, apesar de eu ter pago 10% de juros, esses juros está correndo sobre o valor da compra e sobre o saldo, né? Então, a operação toda, né, ela tem um custo de 15,76%, tá? Claro, né, aqui você vai dizer, não, mas espera aí, teve um custo ali de 10%, ok. Mas o que a gente considera é o custo desse dinheiro durante esse período, tá? Então, durante esse período teria um custo de 15%, 15,76%, né? Fosse naquele esquema que a gente fez lá dos juros compostos, né, onde a gente faz a aplicação e está incorrendo, né, nesse custo efetivo aí durante todo o período. Tá? Muito bem, fechando essa questão aqui, então agora vamos voltar aqui, vamos adiante. Aqui, só para atiçar um pouco a curiosidade de vocês, né? Depois a gente vai fazer, provavelmente isso aqui a gente vai fazer aí quando a gente já estiver usando a calculadora HP, porque fica muito mais fácil e rápido calcular essas situações aqui, tá? Veja, aqui tem um anúncio de um carro, né? Assim como eu peguei aquele folheto lá, eu peguei num anúncio de jornal, claro, eu só cobri as informações aqui,
porque a ideia não é mostrar quem está fazendo, o que está fazendo, por que está fazendo. Tá? A ideia aqui é eu apenas mostrar para vocês situações, né, do dia a dia que a gente encontra e como a gente pode fazer contas em cima disso. Tá? Então a gente vai calcular se essa parcela de 897 aqui está certa, né? A gente vai calcular aqui, eu tenho situações de consórcio, né? Consórcio é uma situação um pouquinho diferente, onde eles dizem que não tem juros e realmente não tem juros, né? Mas eles têm taxa de administração e outras tarifas embutidas, tá? Então tudo isso a gente vai analisar mais para frente, né? Para poder calcular e dizer assim, opa, mas será que não tem juros mesmo? Como é que funciona, tá? Veja, só fazer uma breve explicação aqui do consórcio, né? O consórcio não tem juros, é verdade, né? O consórcio não tem uma taxa de juros embutida. Mas eles têm um negócio chamado taxa de administração. Veja, taxa de administração diz aqui no folheto, né? 10%, tá? Para automóveis, né? 13% em caso de motocicletas, 9% para veículos pesados, 14% para imóveis. Ou seja, eles não têm uma taxa de juros especificamente embutida, mas eles têm uma taxa de administração. Se vocês lembrarem lá na nossa primeira aula, o que eu falei que compõe, né, os juros em si, né, o que compõe a remuneração do capital, tá? Muitas vezes o pessoal chama por outro nome, né? Ah, não está chamando de juros, ok. Não chama de juros, chama de tarifas e chama de outras despesas. Mas lembra que eu falei para vocês, o que estava incluído dentro lá da taxa de juros, né? Era o risco, eram as despesas, era a inflação e o ganho da própria entidade que está fazendo esse parcelamento, né? A mesma coisa aqui, ó. Então, despesas, né? As despesas adicionais, tá? Despesas de administração estão aqui, são as despesas, né? A inflação com certeza está embutida aqui também. Eles não vão fazer isso aqui para, né, estar perdendo esse dinheiro também quando eles se pagarem o bem, né? O ganho deles também está embutido aqui. E o risco também. Inclusive tem um negócio chamado fundo de reserva aqui. E esse fundo de reserva, ele tem justamente a função de cobrir inadimplência, tá? Então o que acontece? Todos vão pagando, né, esse fundo de reserva junto com as parcelas, tá? E chega lá no final do plano, o que aconteceu assim? Se não houve inadimplência, o fundo de reserva não precisou cobrir eventuais inadimplentes que abandonaram o plano, não terminaram de pagar e coisa assim, né? Esse fundo de reserva ele é devolvido para os consorciados, tá? Eles fazem devolução, né? Eu já fiz consórcio, já recebi esse valor retornando também, mas é um fundo de reserva que é montado também em caso de inadimplência, porque daí também acontece assim, né? Todo mês, né, vamos supor um grupo aí de 180 pessoas num prazo de 180 meses, todo mês uma pessoa vai ser sorteada, né, ou contemplada, tá? Mas se alguém não tiver pago a parcela, como é que funciona na ideia assim, né? Se eu tenho um prazo de 180 meses, tá? Eu não sei se vocês sabem como funciona bem certo o consórcio, né? Se eu tenho um prazo de 180 meses, eu vou juntar, digamos, 180 pessoas, né? Então todo mês uma pessoa ganha o bem, né? Então vamos supor aqui de 90 mil, então 180 pessoas vão ter pago R$637. A administradora de consórcio vai tirar as parcelas deles, né? A taxa de administração, o seguro, fundo de reserva, coisa assim, e o restante vai juntar e vai dar 90 mil. Então, como são 180 pessoas pagando R$637, vai sobrar 90 mil para pagar para uma dessas pessoas que foi contemplada. Segundo mês, é a mesma coisa, as 180 pagam. Tá. Vamos supor que em um mês 179 pagaram. Poxa, mas daí para juntar esses 90 mil aqui, vai faltar R$637, né? Tá? Então, isso sai lá do fundo de reserva, né? Para garantir que todo mês, garantidamente, um dos consorciados consiga retirar o seu bem. Tá? E aí, claro, né? Vai ter um que vai tirar no primeiro mês e vai ter alguém que vai sobrar para o último mês. Tá? Claro que no meio disso tem todo o processo de lance, coisa assim que você pode fazer, né? São outras sistemáticas, mas tecnicamente é assim que funciona. Tá? Então, o consórcio nada mais é do que um grupo coletivo de compra, onde todos ajudam-se
para comprar um determinado bem. Todos querem comprar um determinado bem que custa 90 mil reais. Pronto. Então, todos vão se ajudar. Todo mês todo mundo paga um pouquinho, né? E um sempre vai pegar esse bem. Tá? Então vai ter gente que vai pegar mais no início, mais no final. Isso depende aí muitas vezes da sorte de cada um, né? Enfim, tá? Não é essa a questão, né? Mas, então para a gente calcular também os custos envolvidos num consórcio, né? Veja, como é que a gente vai calcular isso lá na frente? Calculando quanto representaria isso de juro mensal, né? Se fosse um empréstimo, tá? Se fosse uma taxa de juros, né? Quanto seria essa taxa de juros? Tá? Então, a taxa de administração ela engloba risco, despesa, inflação e ganho. Ok, não é chamado de juro porque não é um empréstimo, né? Por causa disso não é juros. Mas ela envolve o risco, envolve as despesas, envolve a inflação, envolve o ganho, ou seja, tem todas as parcelas que compõem a taxa de juros de um empréstimo. Então a gente pode calcular para fazer comparações, né? Então às vezes você pode fazer comparação. Será que vale a pena fazer um empréstimo? Será que vale a pena fazer um consórcio? É esse tipo de análise que a gente vai fazer lá na frente, tá? Muito bem, vamos adiante aqui. Aqui ó, tem mais um conceito, né? A gente falou lá nos conceitos iniciais e esse conceito aqui passou batido, não, eu não falei ele lá, porque senão ia complicar um pouquinho, porque a gente precisava primeiro falar sobre juros. Agora nós vamos falar sobre parcelamentos, então é importante eu falar também sobre amortização. Quando eu falo de amortização, eu estou falando de processo de redução de dívida, né? Vocês viram o que a gente fez lá na nossa planilha. Veja só, vamos pegar aqui de volta, né? Eu tinha uma dívida de 150, eu fui pagando todo mês alguma coisa. Automaticamente vocês viram que a minha dívida foi diminuindo, certo? Muito bem, então esse é o processo chamado de amortização, tá? É o processo de redução de uma dívida através do pagamento periódico de parcelas. Só que tem um detalhe aqui, ó. Uma parcela paga em um financiamento não é amortização completa, ou seja, não reduz a dívida completamente, né? Uma parcela que você paga do financiamento, do empréstimo, enfim, do carnê, é composto por uma parte de amortização, depois tem uma parte juros do período e outras taxas ainda que podem incidir, que é o que a gente já vinha falando, né? Risco, despesas, etc. Tá? Então, apenas uma parte que sobra, né? Aquilo mais ou menos o que a gente falou do consórcio, né? Você vai lá, então eu vou lá e pago 55,08 para a loja. Aí eles vão pegar desses 55,08 e vão tirar os 7,50 aqui de juros. Tá? Nesses juros está embutido os juros e todas as outras tarifas deles, né? O que sobra reduz a tua dívida, né? Então veja só, vamos fazer uma conta aqui, 55,08 menos os 7,50. Vamos lá na calculadora. 55,08 é o que você pagou, menos os 7,50 de juros. Sobrou 47,58. Essa foi a redução real da tua dívida. Será mesmo? Olha só, vamos pegar aqui, né? R$150 menos 47,58. Então vamos fazer 150 menos 47,58, 102,42. Ó, é o que sobrou da tua dívida aqui no início do segundo mês, tá? Então daqui a pouco eu vou montar uma outra planilha bem detalhadinha para vocês compreenderem bem essa situação, né? Então, uma vez que você fez o pagamento, após a dedução dos juros, né? Opa, aqui está na frente, né? Vamos lá para cima. Ó, após a dedução dos juros, é que eu vou ter o valor que efetivamente reduz a dívida, tá? Então isso é a amortização. E aí nós temos alguns métodos principais de amortização. Deixa eu pegar a caneta aqui de volta, vamos ver aqui. Pronto. Primeiro deles é o SPC, né? Nada a ver com o SPC que a gente conhece como Serviço de Proteção ao Crédito, tá? Isso aqui é Sistema de Amortização, Método de Amortização de Dívida, né? Ele é o sistema de prestações constantes, ou seja, sistema de pagamentos constantes. É o que nós tínhamos exatamente aqui na nossa planilha. Os pagamentos eram constantes, certo? Sempre 55,08, né? Então, eu sempre estava pagando exatamente o mesmo valor. Então, essa é o meu método de amortização aqui, tá?
Depois eu tenho outro método chamado SAC, né? Que é o sistema de amortização constante, e esse varia um pouco. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, né? O SPC aqui, ele é conhecido por tabela Price, tá? É o nome mais comum aí que o pessoal chama, né? Ah, tabela Price, amortização pela tabela Price. Então são as parcelas fixas e é o modelo mais comumente utilizado para operações de curto prazo. E eu já vou montar uma planilha para vocês, onde vocês vão conseguir perceber as diferenças entre essas situações aqui, tá? E depois daí eu tenho o SAC, né, que é o sistema de amortização constante. E quando eu falo amortização constante, significa que eu reduzo sempre um valor igual da minha dívida. Então, se eu estou reduzindo sempre um valor igual, automaticamente eu vou ter variação nessa parcela, né? Por quê? Porque os juros eles variam todo mês. Então, se eu pago a minha dívida mais os juros de alguma coisa, eu vou ter essa parcela variável. A parte legal desse sistema SAC é que as parcelas reduzem com o tempo, tá? Então, elas, em vez de serem constantes, elas vão ficando cada vez menores. Coisa estranha, né? Cada vez menores? É até estranho ouvir uma coisa dessas, mas sim, o sistema de amortização constante funciona dessa forma. Já vamos ver como funciona isso aqui. Muito bem, e qual é a diferença especificamente entre esses dois métodos, né? Aqui tem a parcela fixa, essa aqui é a parcela reduz, tá? Mas existe mais uma diferença. Se a parcela reduz, né, no sistema SAC, isso quer dizer que ela começa mais alta, né, e depois termina mais baixa. Se ela começa mais alta, significa que você está pagando mais no início. Se você está pagando mais, você tem menos dívida para correr juros durante todo o processo, certo? Então, essa é uma das diferenças, né? Aqui no sistema Price, ou no sistema SPC, você vai automaticamente pagar mais juros. E no sistema SAC, você vai pagar menos juros. Apesar de a gente estar falando exatamente da mesma taxa de juros, tá? E eu já vou mostrar para vocês com uma planilha como funciona. Vejam só, aqui a preocupação não é que vocês saibam montar essa planilha, né? Quando eu estou explicando isso aqui é para que vocês entendam o que acontece, né? Lembra que eu falei para vocês lá no início. Eu quero que vocês entendam o que acontece dentro de uma operação financeira, para que vocês não fiquem perdidos, tipo assim, ah, não, legal, ele falou que é tanto e eu só acredito, né? E pronto. Não, eu quero saber o que acontece exatamente, por que essa parcela tem esse valor, por que essa parcela reduz, né? Esse sistema Price, o sistema SPC, ele é o sistema que é normalmente utilizado para financiamento de veículos, para compras parceladas em loja, coisa assim, né? Então são compras a médio prazo, tá? Mas como o valor dos juros é maior, né? Quando o prazo é muito longo, dá muito juro. E vocês já viram naquele gráfico que eu mostrei hoje no começo desse vídeo aqui, a diferença que é o juro em longo prazo, né? Ali eu fiz a conta para 20 anos, né? Lógico, comparando o juro simples e o juro composto, mas não só essas duas coisas. Vocês viram o que acontecia lá com o gráfico, né? Deixa eu até voltar para esse gráfico para mostrar para vocês o que acontecia. O que acontecia aqui, vejam, essa linha, né? Ela não é constante, tá? Se ela fosse constante como o juros simples, ok, mas vejam que ela cada vez cresce mais, né? E esse é o problema da tabela Price quando ela é utilizada para prazos muito longos, né? No começo, o juro, lógico, né, ele sempre tem bastante juros, mas no começo não é tanto. Mas com o passar dos anos, ele vai crescendo cada vez mais e chega uma hora assim que ele vai subir quase em linha reta, tá? E aí vai chegar uma hora que isso é uma dívida impagável, né? Então, para isso que a gente precisa entender bem certo como funcionam essas situações aqui, tá? Então vamos voltar ali no material. Então essa é a diferença principal entre os dois. Então o SAC, né, ele paga menos juros totais do que a tabela Price. E por isso então a SPC é utilizada para médio prazo, né, financiamentos de veículos, né, 3, 4, 5 anos, mais ou menos nessa faixa. Tá? Claro, tem financeiros que fazem, né, carro até 7, 8 anos, mas aí os juros fica meio pesado. Né? Mas aí existe também o financiamento habitacional. Né, o financiamento habitacional, compra de casa, terreno, etc. Né? E esse
ele é feito a muito longo prazo, né? O pessoal faz aí financiamento a 15 anos, 20 anos, 30 anos, tá? Então, fazendo um sistema de 30 anos, a gente faz o quê? A gente acaba aplicando um método parecido com o saque, né? Nem todas as financeiras utilizam exatamente o saque para fazer, tá? Porque existem outros métodos que compõem uma mistura entre eles, né? Existe o SAM aqui, que é o Sistema de Amortização Misto, tá? Então, porque se você for pagar já no início todo o juro da tua operação, e vocês vão entender isso quando eu fizer a planilha aqui, pode parecer assim, poxa, mas é muito, né? De repente, assim, pagar todo o juro, tá? Então se faz aí um meio termo, um pouquinho price, um pouquinho saque, né? Dá uma misturada nos dois, para que você não pague tanto juro, né? Mas para que também não fique tão carregado no valor da parcela, tá? Então, né, faça uma média, muitas vezes, entre esses dois métodos, tá? E existe também a questão assim, né? Lembra que uma das coisas que eu falei da taxa de juros, né, era que a inflação está embutida, certo? Nos sistemas, através do sistema SAC, que é o sistema habitacional, né, normalmente as parcelas são reajustadas, né, reajustadas, quando eu digo assim, a parcela vai caindo, mas ela é reajustada depois de um ano. Por quê? Porque daí se faz a atualização da inflação. Isso permite que você trabalhe com uma taxa de juros inicial menor, né? Então, eu pago hoje uma taxa bem mais baixa de juros, tá, sobre o valor financiado, e daqui a um ano corrige pela inflação. Então, lembra que a inflação está embutida na taxa de juros. Se eu faço a correção daqui a um ano pela inflação, eu não preciso colocar a inflação dentro da taxa de juros. Automaticamente, né, a taxa de juros pode ser menor. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma planilha que eu montei então com R$ 1.500 aqui no valor da compra, do empréstimo, enfim, né? Então 1.500 com os juros aqui, 10%, né? 10% de 1.500 é 150, né? Não precisa fazer muita conta em cima disso, né? E somando os dois, 650 está aqui. Meu pagamento está aqui, 603,17, né? Como eu já disse para vocês, eu já fiz o cálculo e eu vou ensinar vocês na HP a fazer essas contas, mas vamos se manter por enquanto nesse funcionamento aqui, né? E aqui então o saldo devedor do final do mês é a diferença entre os dois, né? Então 1.650 menos os 603,17, 1.046,83. 1.046,83, muito bem. Agora temos aqui a amortização. Quanto eu paguei efetivamente da minha dívida, né? Vamos voltar lá no material e vamos olhar o que dizia aqui, ó. Aqui dizia assim, ó. Deixa eu pegar o lápis de volta aqui, muito bem. Aqui dizia que uma parcela não é amortização completa, né? Ela é composta parte da amortização acrescida de juros do período, tá? Então, apenas a parte restante após dedução de juros e outras taxas é que efetivamente reduz o valor da dívida. Então, nós vamos pegar a parcela e reduzir os juros, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma parcela de 603 e vou reduzir os juros aqui. Então, vindo aqui 603,17 menos os 150 de juros, 453,17. 453,17, isso foi a amortização da minha dívida. Então, veja, eu estava devendo 1.500, né? Olha só que interessante, né? Eu estava devendo 1.500, paguei 600. Poxa, mas olha a diferença, né? 1.500 menos 600 dá 900. E eu continuo devendo 1.040, né? Como assim? Tá? É a diferença dos juros aqui. Eu só paguei da minha dívida mesmo 450, né? 453 uns quebrados. Muito bem, aqui então agora é igual 1.046,83, né? Esse valor vem para cá. Agora eu calculo os juros em cima disso. Então 1.046,83 vezes 10%, né? Não precisava nem fazer a conta, que é só andar com a vírgula, né? Mas vamos lá. 104,68, né? E agora somando os dois, então mais 1.046,83, eu tenho, olha que número legal, 151,51. Muito bem, essa é a minha dívida. Eu novamente vou pagar os mesmos 603,17, né? E qual é o meu saldo devedor? Bom, menos 603,17, eu estou devendo ainda 548,34, certo? Quanto foi minha amortização? Novamente, né? O que eu paguei menos os juros. Então,
603,17 menos os juros ali, que é 104,68 nesse mês. Então eu paguei aqui, opa, olha só, paguei um pouco mais da minha dívida, 498,49. Né? Esse valor vem para cá, 548,34. Certo? Muito bem, 548 vezes os juros aqui vai dar, né, 10%, né? Como eu falei, só precisa andar com a vírgula, né? Pega a vírgula aqui e anda uma casa para frente, tá? Então vai dar 54,83. Né? Somando os dois aqui, né? Ou fazendo agora, vamos fazer uma conta diferente, né? 548,34 vezes 1,1, ou seja, com os 10%, né? Já vou direto para, olha só, 603,17. Não por coincidência, é o mesmo valor do que nós vamos pagar. E aí, fazendo a diferença entre eles, né, é o quê? Bom, o que eu tinha a pagar menos o que eu paguei, sobrou 0 aqui. E a amortização? A amortização é pagamento menos os juros. Quer ver? Olha só, que valor interessante vai sair aqui. 603,17 menos os 54,83, sobrou 548,34. Olha só que interessante, não é? É o mesmo saldo devedor aqui e o saldo inicial. E é isso que tem que ser. Né? Bom, se aqui eu devia 548, eu vim no terceiro mês aqui, paguei 603 por causa dos juros. Mas quanto eu ia pagar da minha dívida? O saldo da dívida, porque aqui eu tenho que estar zerando a minha dívida, né? Então, eu paguei aqui. Então, vejam, aqui está a amortização. É isso que eu paguei da dívida. No primeiro mês eu paguei 450 em uns quebrados, depois eu paguei quase 500 e no terceiro mês 548. Tá? Isso aqui, né, é a minha situação da tabela Price, né? Ou seja, pagamentos constantes. Veja que aqui os pagamentos são todos iguais. Agora nós vamos fazer uma planilha para fazer a mesma coisa com quem? Com o sistema SAC. Né? Agora nós vamos fazer a amortização pelo sistema SAC aqui embaixo. Tá? Muito bem. Deixa eu apagar tudo que tem aqui. Assim, deixa eu apagar tudo que tem aqui também. E vamos montar agora a amortização constante. Olha só, o que é a amortização constante? A amortização constante significa que eu constantemente vou pagar um valor igual da minha dívida. Certo? Muito bem, se toda vez eu vou pagar um valor igual, então vamos ver. Eu tenho uma dívida de 1.500 e tenho 3 meses para pagar. Então eu vou pagar o quê? 500 por mês, certo? 1.500 dividido por 3 meses, eu vou pagar exatamente 500 todo mês da minha dívida. Tá? Então essa é a minha amortização constante. Vejam aqui os pagamentos, SPC, Sistema de Pagamentos Constantes, os pagamentos eram sempre iguais. SAC, Sistema de Amortização Constante, né? Amortização, sempre valores iguais. Tá? E agora eu vou montar de novo. Bom, aqui é a mesma coisa, 150,00. Aqui o meu saldo é 1.650, igual, né? Agora que muda um pouquinho. Tá, mas quanto eu vou pagar? Né? Bom, vamos lá no meu material. O que eu falava aqui do sistema Price? As parcelas reduzem com o tempo, né? Elas reduzem com o tempo e elas são compostas pelo quê? Uma parcela é composta por amortização acrescida dos juros do período. Amortização com os juros. Então, nós vamos pegar aqui a amortização de 500 mais os juros de 150. 500 com os 150 vai dar exatamente 650 de pagamento. Muito bem. Qual é o meu saldo devedor? 1.650 menos 650. Eu estou devendo 1.000. Certo? Muito bem. Olha que a gente não precisa nem calculadora para montar isso aqui quando dá valores redondos legais assim, né? Mas vamos lá. Se você quiser calculadora, né, ela está aí disponível. Tá? Então o saldo devedor aqui de R$1.000 vem para cá. Né, é o inicial aqui, certo? Qual é o juro? Veja, o juro continua sendo os 10%, né? Então, vamos voltar aqui. 10%. 10% de 1.000 é 100. 1.000 com 100, 1.100. Qual é o meu pagamento agora? Novamente, amortização mais juros. 500 mais 1.000, eu vou pagar 600.
1.100 menos os 600 sobra 500 de dívida. Olha que interessante. Aqui eu sabia que o saldo devedor final do período anterior aí ao último, né, é o valor da amortização. E aqui também bateu. Então isso já indica que provavelmente a minha planilha está indo pelo caminho certo de fazer, né? Mas vamos terminar aqui. Vamos ver aqui. 500, né? 500 vem para cá o saldo devedor. 10% de 500 é 50. E eu vou pagar aqui, então, meu saldo devedor é 550, que é a soma do saldo devedor com os juros. Quanto eu vou pagar? Amortização mais juros. 500 com 50 aqui dá 550. E não por coincidência, novamente, 550 menos ele mesmo, zero aqui. Tá? Então esse é o sistema de amortização constante, né? Claro que aqui eu fiz apenas com poucos meses, porque não dá para a gente montar aqui. Eu falei que a gente faz financiamento de casa pelo SAC, e financiamento de casa é 100 anos. 100 anos também não, né? 10 anos, né? 20 anos, 30 anos. Tá? Então, não dá para a gente montar uma planilha desse tamanho aqui agora, um por um, porque eu ia gastar o resto do curso aí, o resto do vídeo só fazendo essa montagem, né? Mas isso demonstra que a gente tinha uma situação que dizia aqui que, vamos voltar aqui, o SPC ou Price tinha as parcelas fixas e o SAC tinha parcelas que reduzem com o tempo. Vamos ver se isso foi atendido? Vamos aqui então de volta. Aqui no sistema SAC os pagamentos eram constantes e aqui no sistema, aliás, no Price, né? Nos sistemas o pagamento era constante. E aqui no SAC, o que eu tenho agora? Parcelas que reduzem, certo? Estava escrito aqui, ó, cujas parcelas reduzem com o tempo. Parcelas reduzindo com o tempo, era 650, depois 600, depois 550. Mas eu também falei que a gente paga menos juros no SAC do que no Price, né? Vamos ver? Vamos somar isso aqui? Somando esses três valores aqui vai dar quanto? Vamos lá. 150 mais 104,68 mais 54,83 deu 309,51. E aqui, 150 com 100 com 50, bom, aqui vai dar 150, 250, 300. Não precisa nem calculadora aqui, né? 300,00. Tá? Opa. Né? Então veja que 300,00 ou 300 reais é menos do que 309,51. Então eu paguei menos juros, né? Não é uma diferença grande? Aqui, né, 309,51 para 300, 10 reais quase, né, 9,51. Não é uma diferença realmente assim absurda, né? Mas agora se a gente colocar isso aqui dentro de uma tabela para 10 anos, para 20 anos, para 30 anos, aí vocês vão lembrar novamente disto aqui, né? Veja, em 3, aqui eu teoricamente teria 3 anos, mas em 3 meses aqui, né? Então eu estaria muito próximo lá no início. E passando o tempo aqui, ó, olha onde vai meus juros, tá? Olha como ele vai aumentando com o passar do tempo. E não só comparando com o juro simples, tá? Eu estou olhando apenas a linha do juro, né? Como ele aumenta durante o tempo. Então, quanto mais o tempo passa, mais o juro incide, tá? E é isso que acontece quando a gente tem a amortização pela tabela Price, né? Mas como assim, né? Você vai pagando, olha só o que acontece aqui. Os juros vão caindo, né? Eles estão cada vez menores, tá? Claro, porque como você está pagando, né? Ele está fazendo uma redução. Mas lembre-se o seguinte, ó. No primeiro período aqui, você não pagou tudo, tá? Como você não pagou tudo, uma grande parcela, uma boa parcela disso foi para o mês que vem, né? Então você ficou devendo os 1.000 que deveria estar devendo aqui, ó, os 1.000, mais esses 46 de juros, tá? Aqui no último você deveria estar devendo só 500, né? Como a gente viu aqui. Mas você está pagando juros sobre 500 mais sobre os 48, tá? E isso, né, a longo prazo,
É o que acontece. Então, quando você faz uma tabela muito grande aqui, o que vai acontecer? Você vai pagar uma parcelinha minúscula de amortização e um monte de juros. Tá? Aqui não, aqui você paga todos os juros, né, e você mantém essa parte mais saudável aí de redução da dívida. Certo? Volto a dizer para vocês, a ideia aqui não é que vocês aprendam a montar essa planilha para fazer todos esses cálculos, não. Eu estou mostrando para vocês como funciona, para vocês entenderem o que acontece com os juros. Por que o negócio de juros, juros sobre juro, porque o pessoal sempre fala isso, porque é tão caro. Mas por quê? Por que o juro é caro? Né? Por que você acha que ele é demais? Tá? Então, aqui a gente está fazendo isso para vocês entenderem que o juro é caro porque você não paga toda a tua dívida. Se você pagar toda a tua dívida, né, sempre a parcela que você deveria pagar da dívida, sobra menos para incidir em juros e automaticamente você vai pagar menos juros. Tá? Essa é a realidade aqui. Né? Muito bem, então vamos adiante. E se eu fosse fazer uma tabela mista, né, eu faria da mesma forma como eu estou fazendo aqui, mas normalmente a gente faz uma média. A gente pega esse valor aqui da parcela, né, dos 603 mais os 650 e divide por 2, ou né, faz uma composição em cima dessas duas tabelas. Tá? Eu não vou montar ela agora aqui, né, porque eu quero começar logo com a HP, porque daí a gente adianta a parte de análise de parcelas e depois a gente vai entrar no Excel, né, para trabalhar essas planilhas. E aí, se der um tempinho ali, a gente monta essa planilha aqui com fórmulas, porque daí vocês vão ver que é muito mais simples, né, do que ficar calculando linha por linha. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês uma planilha que eu montei aqui, né, já montei previamente, claro, sobre a comparação de price e saque, né, para a gente comparar isso a longo prazo, né, porque ali a gente viu, poxa, R$10, R$ 9,51, isso não dá diferença, né? Então olha só, eu peguei aqui e montei uma planilha, imaginando que você vá fazer apenas um financiamento de uma casa de 100 mil reais, não, vamos pegar 200 mil reais, não, vamos manter 100 mil reais mesmo, vamos manter assim como está aqui, tá? Não, quase não dá para comprar uma casa nesse valor hoje em dia, né? É quase o preço dos terrenos só. Mas enfim, vamos manter esse aqui só para a gente dar uma comparada aqui, tá? Então, né, um principal aí, um valor financiado de 100 mil reais com uma taxinha de 0,5% ao mês. Né? Veja que a nossa inflação atualmente está um pouco mais do que isso, mas vamos manter isso aqui porque a taxa inflacionária vai ser colocada depois. Num prazo de 240 meses. Tá? Então eu calculei a parcela aqui, 716, né? E aqui a parcela é variável no saque por causa da amortização. E veja a comparação, ó. No primeiro mês, então, são R$500 de juros já no primeiro mês, né? Quando eu faço um pagamento constante aqui, no SPC, veja que todos os pagamentos são 716. Aqui a minha amortização é constante. Lembrando que a amortização aqui é o quê? É o 100 mil dividido pelo 240, né? Então, todo mês eu vou pagar, ou vou reduzir a minha dívida em 416, tá? Veja que aqui na tabela price apenas R$200 eu estou reduzindo. Estou pagando 700 por mês e só reduzo R$200 a minha dívida. E por isso no segundo mês você já pode ver que a diferença aqui dos juros já é maior, né? R$1 aqui, ó, 498 para 497. Tá? Se você pegar no final de um ano aqui, já tem R$10 de diferença. Olha aqui, ó, mais que R$10, 487 para 477. Né? Então, quase R$11 de diferença só no juro desse período. Eu estou falando de um ano. E aqui eu fiz para 240 meses, ou seja, são 20 anos. Né? Então até aqui, beleza. Vamos dar uma olhada no finalzinho dessa planilha, que é a parte interessante, porque olha só, nessa coluna aqui eu tenho os juros, né? E na I também. Vamos ver qual é a diferença, somando os juros agora, então dos 240 meses. Eu falei para vocês que no price eu pago mais juros do que no saque, né? E olha só, aqui na tabela price eu estou pagando quase 72 mil de juros. E aqui na tabela saque, 60 mil. Tá? Então vejam que isso aqui é quase 12 mil reais, 11 mil reais e 700 aí, de juros pagos a menos no sistema saque. Né? Mas vejam também a parcela, né? O que acontece com a parcela aqui. Aqui no início da planilha estava em 700,
Aqui eu estou em 900. Eu vou pagar R$ 200 a mais no começo, certo? Que é essa diferença aqui, né, onde eu estou pagando um pouquinho menos de amortização do que nessa situação aqui. Isso que eu estou falando aqui em 0,5% ao mês, né? Eu estou falando em R$ 100 mil, tá? Financiamentos hoje de casa às vezes chegam a 35 anos. 35 anos são 420 meses, né? Claro que quando a gente monta uma planilha, vocês perceberam que tudo já se muda automaticamente, né? Eu vou mostrar para vocês como faz isso, né, no nosso quarto evento, né? Hoje eu ainda vou começar com a calculadora HP e aí a gente vai entrar na HP no próximo vídeo, né, calculando tudo isso aqui com HP e daí a gente já vai montar isso tudo no Excel também. Tá? Então veja só, mudei aqui para 420, isso são 35 anos. Né? Há uma taxinha de juros de 0,5. Vamos deixar assim mesmo, só para ver o que acontece. Né? E vamos lá no final da nossa planilha agora, ela vai até o 240, aliás, até o 420. Olha só, 139 para 105, 34 mil reais de diferença. Tá? E eu estou falando, olha só, estou falando de 34 mil reais de diferença de juros entre os dois sistemas. Né? Porque aqui está dando 139 e aqui está dando 105. Então, mesmo no saque, onde eu pago menos juros, veja, eu emprestei 100 mil e vou pagar 205, né? Porque eu estou pagando os 100 mil mais os juros. Tá? Então é isso que a gente precisa analisar muitas vezes para fazer umas decisões aí se vale a pena fazer um prazo tão longo ou não. Né? Às vezes vale a pena fazer o financiamento num prazo um pouco menor. Veja o que acontece na amortização aqui no início. Ó. 500 de juros e eu estou pagando apenas 570. Então, R$ 70 de amortização. Tá? Eu pago R$ 570 de parcela e só 70 disso é realmente amortização. Né? Então, automaticamente sobra juros aqui para eu pagar no próximo mês. Né? Aqui tudo bem, aqui eu também, mas aqui eu só amortizo 238, mas 238 é bem mais do que 70, né? Mais que 3 vezes. Tá? Automaticamente sobra um valor menor, né, sobre o qual vai aplicar os juros. Tá? Isso que eu estou com uma taxinha baixinha aqui, né, de 0,5. Jogar uma taxinha aí normal aí agora, atualmente para financiamento habitacional, vamos colocar aqui 0,89. Né? Veja que já dá uma diferença muito maior. Né? Aqui, ó, apenas R$ 22 de amortização. Tá? Ou seja, você está pagando lá no início e não está amortizando quase nada da dívida. Né? Então vale a pena, tá? Você pagar aqui uns R$ 200 a mais na parcela no início, né? Para você poder reduzir essa dívida um pouco mais rápido, tá? E automaticamente pagar menos juros. Né? Vamos ver quanto deu isso aqui no final lá? São quantos? 420 não, né? Vamos mandar 420 mesmo. Para 100 mil, a 0,89, tá? Em 35 anos. Né? Será que é um bom negócio financiar? Claro, né? É um bom negócio, a gente não tem dinheiro para comprar a casa à vista. Né? Mas olha só, quase 300 mil reais de juros. E comparando com o saque aqui, quase 100 mil reais de diferença. Tá? Então, é muita diferença. Né? E por isso que então os financiamentos de longo prazo são feitos aí pelo método saque. Tá? Você se sacrifica um pouco mais no início, né? Pagando um pouco mais caro no início do que você poderia pagar através do sistema Price, mas automaticamente você paga muito menos juros. Tá? Então, nessa situação aí vale a pena a gente fazer esse tipo de análise. Certo? Muito bem. Então, o que nós vimos até agora? Né? Nós trabalhamos juros simples, nós trabalhamos juros compostos, nós fizemos um comparativo entre os dois métodos. Mostrei para vocês como funciona um sistema de amortizar o empréstimo através de um parcelamento, né? Como funciona a gente pagar a dívida. Né? Porque quando eu faço um empréstimo lá, eu empresto R$ 1.000 para pagar 1.000 e pouco de volta, aí é simples, né? Eu só vou acumulando os juros e vou lá e pago o total de uma vez. Mas aqui não, eu estou pagando todo mês um pouquinho. Né? Então, mostrei para vocês também como funciona esse sistema de pagar todo mês um pouquinho.
E agora a gente vai começar na calculadora HP. Eu vou primeiro mostrar como ela funciona, né, o básico, para daí a gente entrar na parte financeira, tá? Então, acompanhem aí, espero que vocês gostem muito dessa calculadora. Eu praticamente não consigo usar outra, né, porque eu estou muito acostumado a trabalhar com ela, tá? É um pouquinho complicadinho no início, mas com um pouquinho de paciência, com um pouquinho de calma, você consegue fazer esse uso da calculadora também. Beleza? Vamos lá? Vamos mexer com a calculadora, que é bem legal. E aí está a nossa calculadora HP12C. Né? Não se assustem, tá? Ela tem um formato bem diferente das calculadoras comuns aí que a gente tem utilizado, né? Que a gente normalmente utiliza, aí a científica ou a simples mesmo, né? Mas vocês vão ver que ela não tem tanta coisa diferente assim. Ela tem aqui as teclas numéricas, tem aqui as operações normais, tecla de porcentagem, né? Mas tem algumas coisas diferentes aqui em cima, né? Por exemplo, vocês podem ver um N, um I, um PV, um PMT, um FV, que eu já falei lá no primeiro vídeo, né? Sobre a simbologia, lembra? Que o N é o número de períodos, o I é a taxa de juros, né? O PV aqui é o valor presente, a FV é o valor futuro, etc. Né? Então a gente vai começar a utilizar essa calculadora aqui. Mas antes eu vou mostrar para vocês como ela funciona, né? Porque não é só sair apertando aqui as teclas financeiras, tá? Primeira coisa, aqui o ON, né? On e Off, né? Que está bem aqui no canto à esquerda, é a tecla que vai ligar e desligar a calculadora. Isso se você utilizar a calculadora física, né? Aqui na calculadora que a gente tem, esse simulador aqui da internet, ele tem outras funções de configuração, né? Outra coisa, essa calculadora ela pode ser baixada também no celular, essa que é a parte legal, né? Uma calculadora dessas da HP, ela não custa tão barato, né? Em dólar agora, sei lá, deve estar uns 300 e poucos reais com a subida do dólar, né? Ela sempre custava acima de 200 reais. Mas você pode baixar essa calculadora no teu celular, tá? Então, baixando ela no celular, você consegue usar, né? E você consegue acompanhar. Então, eu até vou sugerir que você dê um pause no vídeo daqui a pouco, né? Quando eu der as dicas de como baixar, tá? Você abre lá na Play Store, né? Ou não sei se para iOS também tem, do Apple, né? Mas eu sei que para Android tem na Play Store. E você pode procurar qualquer calculadora HP12C, tá? Eu utilizo esse emulador aqui, né, que está aparecendo na tela para vocês. Ele é da EPX, tá? Se você procurar HP12C da EPX ou esse da Standec.io, que está aqui em cima no vídeo, né? Você vai baixar, vai abrir esse mesmo emulador aqui. E na Play Store, se você procurar por HP12C também, da EPX, você vai abrir, do mesmo desenvolvedor, né? É um desenvolvedor aqui de Joinville, tá? Então, eu conheço um pouco a pessoa ali, né? E então a gente utiliza esse deles. Mas é assim, ó, só estou dizendo para vocês qual eu uso, tá? Vocês são livres para usarem qual vocês quiserem, né? Então, podem fazer aí, baixar qualquer HP, que o funcionamento dela vai ser a mesma coisa, né? Então, primeira coisa, numa calculadora normal, a gente tem lá a tecla C, a tecla C que faz a limpeza, né? Até quando a gente estava a nossa outra calculadora aberta aqui, ó, vamos abrir aqui, aqui eu tenho o C, né? Opa, tá por cima aqui, vamos lá. Aqui eu tenho o C e o CE, que é para limpar a calculadora, né? Esse C equivale ao CLX, que está aqui no centro da calculadora, tá? Então esse CLX aqui é o que vai fazer a limpeza. E aí, tem algumas coisinhas diferentes nessa calculadora, né? Primeiro que ela talvez esteja aparecendo aqui com um ponto quando você liga ela. Então aqui na configuração, né, quando você vai no ON aqui, ó, aqui no computador, apertando no ON ele muda para vírgula e para ponto, né? Na calculadora física você vai ter que desligar, segurar o ponto e ligar ela de volta para ela fazer a mudança. No celular você também vai clicar em ON, mas daí ele vai abrir uma outra telinha onde você vai fazer a seleção, né, se é ponto ou vírgula, tá?
Isso é só a notação americana de números, né? Porque a notação norte-americana ou estadunidense, ela usa as vírgulas antes e o ponto faz as decimais, né? Ou, digamos, os centavos para nós, né? E para nós é o contrário, né? A gente digita um valor aqui, então a gente tem o ponto separando aqui as milhares, né? E a vírgula que faz a separação das decimais, tá? Única diferença, né? Fora isso, nada é diferente, tá? E vocês podem ver que tem um monte de teclinhas com escritos em amarelo e em azul, né? São várias funções que a gente pode utilizar dessa calculadora, tá? Acionados por essas duas teclas aqui embaixo, o F amarelo e o G azul. Então, sempre que você quiser usar uma função dessas que estão em amarelo, né? Você vai primeiro apertar o F e a tecla correspondente. Se você quer usar uma dessas funções que estão em azul, você vai apertar a tecla em azul e a função correspondente também, a tecla correspondente a essa função, tá? Então, basicamente, é isso daí, né? Então, o CLX limpa, e olha só, essa calculadora tem memórias também, coisa assim, né? E tem memória financeira. E veja que aqui está escrito clear. Clear vem de limpar, né? Então, você tem 5 teclas de limpeza aqui, tá? As que mais a gente utiliza é essa que está escrito fim e essa que está escrito reg, né? Qual é a diferença dessas duas teclas aqui? Essa que está escrito fim significa que eu vou limpar as teclas financeiras, ou seja, as informações que estão aqui nessas teclas financeiras aqui em cima, tá? E quando eu fizer o freg, né, dos registradores, aí eu vou limpar toda a memória da calculadora, né, considerando as memórias e as teclas financeiras também, tá? Aí tem aqui na programação, somatório, né, a prefixação aqui, mas são outras coisas aí que a gente não vai utilizar, porque essa calculadora ela tem muita função, muita possibilidade, né, mas a gente não vai se aprofundar tanto assim, tá? Então a gente tem aqui, né, ffin e freg, tá? Mas se você só quer zerar a calculadora aqui, só o CLX, né? Muito bem. Diante disso, a gente vai primeiro trabalhar como a gente trabalha operações básicas, né? Existem algumas calculadoras HP que já trabalham com o modo algébrico, que fazer 1 mais 1 igual, né, dá o resultado, tá? Mas a calculadora HP, por natureza, ela trabalha num sistema chamado RPN. O sistema RPN, ele no começo pode parecer um pouquinho confuso e complexo, mas quando a gente começa a fazer muita conta encadeada e começa a fazer muito cálculo, esse sistema acaba se mostrando muito mais fácil, muito mais simples de trabalhar do que o modo algébrico normal, tá? E como funciona isso? Vamos supor que eu queira fazer a conta 1 mais 2, né? Então eu sempre vou fazer assim, eu vou pegar um valor, vou entrar na calculadora, né, como se estivesse dando um Enter no computador, tá? E aí depois eu vou pegar o outro número e vou dizer o que eu quero fazer com ele, né? Então, número 1, eu dou o Enter. Entrei, veja só, então, aqui está aparecendo o número 1, e eu tenho então o 1 entrado. E agora eu quero somar o 2, então eu vou entrar o número 2 e vou dizer o que eu quero fazer com ele. Eu quero somar. Então, somei. Tá? Pode parecer meio estranho, e é meio estranho no início, né? Porque a gente desde pequeno aprendeu a fazer conta 1 mais 1 é igual a, né? 1 mais 2 igual a, tá? E aqui ela trabalha então em outro modo, né? Mas conforme vai passando o tempo e a gente vai utilizando cada vez mais a calculadora, a gente percebe que esse modo de trabalho acaba ajudando bastante em certas situações aí de muita conta encadeada, né? Você vai fazendo contas e vai multiplicando e vai dividindo e vai fazendo contas paralelas e você consegue fazer umas operações bem legais nesse modo aqui, tá? Então veja, né? Vamos repetir aqui, vamos fazer uma outra conta. 4 vezes 5, né? Então 4, eu dou Enter para entrar o número. 5 eu vou multiplicar. Eu quero agora somar 9, então 9 eu somo. Eu quero diminuir 14, então eu não posso fazer o menos 14, porque daí olha só, já bagunçou tudo, né? Não vai dar certo, então eu tenho que fazer
eu tenho que deixar o 29 que estava lá e tenho que dizer assim, eu quero diminuir 14. Então, 14 eu quero diminuir. Tá? Quero dividir isso aqui por 3. Então, eu ponho o 3 e eu digo que eu quero dividir. Né? E assim sucessivamente. Tá? Então, é um modo um pouco diferente de trabalhar, né? Mas é uma questão de costume. Tá? Depois que você começa a trabalhar com essa calculadora, e mesmo, né, com outras funções que essa calculadora oferece, você acaba se acostumando com esse método. Por quê? Porque como ela tem muitas outras funções que ajudam, você acaba usando essa calculadora para fazer as outras funções também e para calcular a parte financeira, né? E automaticamente você se acostuma a trabalhar nesse método aqui, tá? Então, né, repetindo, veja só, eu quero fazer 14 dividido por 2, então 14 entra, o 2 dividiu, né? 14 entra, o 2 multiplica, deu 28. 14 entra, o 2 diminui, então dá 12. Né? 14 entra e o 2 soma, e aí dá 16. Tá? Então, essa é a forma de trabalhar com essa calculadora. Agora vem outra coisa bem legal nessa calculadora, as memórias. Essa calculadora ela tem 20 memórias. Tá? Então, às vezes você está fazendo algumas contas e, poxa, eu quero guardar esse valor na memória. Guarda um valor. Poxa, eu precisava guardar esse também. Como você não tem onde guardar, você vai lá e marca no papel. Né? Cada vez que você marca um número no papel, o que acontece? Você corre o risco, primeiro, de anotar errado, segundo, de digitar errado na hora de colocar na calculadora de novo. Né? Então, são tudo riscos que você não precisa correr se você estiver usando a HP, porque ela tem 20 memórias. Como é que a gente acessa a memória da calculadora? Por esse STO aqui. Ó. STO, né, vem do storage, do inglês, que é armazenar. Tá? E eu vou, então, informar aonde eu quero armazenar esse valor. Né? Então, vamos supor que eu estou com esse valor 14 aqui na calculadora. Né? E eu quero armazenar ele na primeira memória. Então, eu vou fazer STO 1. Pronto, está na memória. Tá? E eu tenho outro valor aqui, 58, por exemplo. Né? Fiz uma conta aqui, 58, multipliquei por 2, peguei 8, dividi, tá? E cheguei nesse resultado aqui. E eu quero guardar ele também. Mas eu não vou guardar na memória 1, porque lá já tem um outro valor que eu quero somar. Então eu vou fazer STO 2. Tá? Guardei na memória. Muito bem. E agora, o que eu faço com esses valores? Como é que eu chamo eles de volta, né? Então eu vou fazer essa RCL aqui, que vem de recall, ou seja, chamar de volta. Né? Se eu der o recall 1, veja só, está o 14 que eu tinha gravado lá. Se eu der o recall 2, vai vir o 14,50 que resultou daquela conta agorinha, né? Está aqui ele. Tá? Então, assim eu consigo acessar todas as memórias aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Essa é a décima. Mas espera aí, Marcelo, você falou que eram 20 e agora só tem da 1 até a 0 que dá 10? Muito bem, então vamos lá pegar as próximas, né? Eu posso também chamar a memória com um ponto na frente. Tá? Então veja só, aqui na memória 1 eu tenho 14, na memória 2 eu tenho 14,50. Agora eu vou pegar os 57 e vou jogar na 11ª memória, né? Ou seja, da outra sequência. Eu vou fazer aqui, né? Eu entrei esse valor na calculadora aqui. STO ponto 1. Tá? E vou pegar ainda o 45, tá? Que também é na calculadora, e vou fazer STO ponto 2. Será que não sobrescreveu? Né? Será que ele não jogou por cima da memória 1? Vamos ver aqui, ó. RCL 1, está lá o 14. RCL 2, está lá o 14,50. RCL.1, 57. RCL.2, 45. Estão todos os valores lá, certo? Então o que acontece aqui? Não perdi nenhum deles. Então eu tenho todas as memórias do 0 até o 9 e do ponto 0 até o ponto 9. E aí eu tenho 20 memórias na calculadora. Isso é muito útil, né? Quando você começa a fazer algumas contas um pouquinho mais complexas e precisa guardar esses valores, né? Isso é muito útil, você vai guardar na memória, porque aí você pode fazer contas, né, com esses valores
muito facilmente, tá? Veja só como é que a gente faz uma conta em cima disso. Então vamos supor que eu quero somar esses valores que estão na memória, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar, né, eu tenho 4 números, poxa, eu quero saber o total deles. Ó, eu posso estar fazendo 4 cálculos diferentes e cada cálculo me dá um resultado e depois no final eu quero somar tudo isso. Então ao invés de ficar marcando isso num papel, né, perdendo tempo com tudo isso, eu vou colocando, né, na memória e vou somando. Então o que eu faço agora? Veja só. Eu vou chamar então um por um, né? Recall 1. O que eu quero fazer com esse valor? Entrar na calculadora para fazer uma conta. Aí dou recall 2. O que eu quero fazer com esse valor? Eu quero somar ao anterior. Pronto, já tenho somado aqui. Agora eu vou chamar o outro valor, né? Recall ponto 1. Opa, 57, está lá. E vou somar também, né? E aí agora eu quero pegar o último número lá, que estava na ponto 2, né? Recall ponto 2, 45, e somar também. E cheguei aqui no resultado, tá? Então vejam que é muito simples, né, usar essas memórias, e você tem 20 memórias disponíveis aqui, tá? Detalhe, cada vez que eu coloco um valor na memória, ele não vai somar, tá? Então sempre que eu coloco as calculadoras comuns, é muito normal você ter a tecla M+, né? Então quando você coloca na memória, ele já vai somando automaticamente na memória, certo? Agora, se você quer somar e alguns valores diminuir ou coisa assim, ou você quer fazer outras contas com eles, uma vez fica fácil, né? Você vai somando todos eles na memória, beleza. E se agora eu quisesse fazer uma outra conta? E se eu quisesse somar os 3 primeiros e diminuir o segundo? Se eu quisesse pegar um desses valores e multiplicar? Quer dizer, numa calculadora comum, eles estariam somados na memória e estavam lá perdidos, né? E se você dissesse, agora eu quero conferir, poxa, eu fiz a conta aqui, não era para ter chegado no 130 e 50, eu quero conferir esses valores. Então você vai fazer as contas e vai conferir, vou fazer as contas de novo e vou conferindo com os valores. Aí você chega na primeira conta, a primeira conta tinha dado 16. E você foi lá, mas espera aí, eu tinha jogado 14 aqui, né? Então basta você pegar o 16 e colocar aqui, ó, STO1. Pronto, já coloquei na memória o 16, tá? Ou aquele 130 e 50 que eu tinha lá, né? Então 130,50, tá? Eu vou pegar o 14 e diminuir e vou chamar a memória 1 e somar. Opa, agora deu 132,50. Percebe? Então eu estou fazendo só hipóteses de cálculos que a gente pode fazer e utilizar a memória, né? Então pode dizer que você tinha 4 colunas para somar, aí você somou uma, joga na memória, soma outra, joga na memória, soma a terceira, joga na memória. Depois soma as memórias aqui, tá? E veja, né? Quando eu dei aqui o STO1, tinha 14, eu peguei 16, ele só jogou por cima, tá? Então tem que prestar muita atenção quando você usa essas memórias aqui, só para não jogar valor em cima da memória que, poxa vida, agora eu joguei a valor lá e foi o que tinha, né? Nessa hora foi mesmo, tá? Não tem como puxar de volta, né? Não tem um Ctrl Z ou um desfazer nessa calculadora, né? Na hora que você pegou aqui, digitei um 22, dei o STO1, mas não era para ser, era para ser um ponto 1. Já era, tá? Você simplesmente gravou no 1 e você vai dar o recall 1 aqui, vai estar o 22 lá, e vai estar o recall ponto 1, continua o 57 e não tem como alterar, né? Então tem que prestar muita atenção nessa situação aqui. E se eu quiser zerar todas as memórias, F reg, né? F registradores, tá? Olha só, recall 1 está zerado, recall 2 zerado, recall ponto 2, né? Tudo zerado, tá? Então eu zerei as memórias da calculadora aí. E uma outra tecla que a gente vai usar bastante, tá? Depois quando a gente entrar na parte financeira, é essa CHS aqui, ó. CHS de Change Signal, ou seja, trocar o sinal, inverter o sinal. Eu quero um valor negativo, né? Então 45 negativo, Enter, tá? Então, esse já é um valor negativo. Isso aqui a gente vai usar bastante quando a gente vai trabalhar na parte financeira, porque a gente sempre vai trabalhar, lembra do fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa tem valores positivos e valores negativos. E a gente vai ter que informar esses valores no fluxo de caixa bem certinho para HP, para conseguir calcular um fluxo de caixa, para calcular o valor que entrou, o valor que saiu e etc, né?
então a gente precisa usar essa tecla também, tá? E por fim, a última, né? Só para fechar esse momento aqui, que é a tecla de porcentagem, que nós também vamos usar um monte, tá? Por que eu estou passando ainda essas duas teclas? Porque eu quero que você já aproveite, né? O próximo vídeo é só amanhã, então eu quero que vocês aproveitem esse período livre aí para começar a brincar com essa calculadora e fazer umas continhas, né? Então a tecla porcentagem também é bem legal. Veja só, eu tenho 150 o valor, né? O que eu quero fazer? Eu quero calcular 7,5%. Aliás, 5%, que era o que a gente tinha lá nas planilhas, né? Que vai dar os 7,50. Então, o que eu faço aqui? Eu já entrei o valor, 150, né? Então, agora eu vou pegar aqui, ó, 5%. Pronto, já está aí. Né? Eu não preciso fazer vezes 5%, tá? Veja só, então, antes a gente tinha que pegar 150, né? Fazer o vezes os 5% e coisa assim. E daí, que se eu queria somar, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ir lá fazer mais os 150, certo? Ó, agora começa a aparecer a vantagem dessa calculadora aqui. O que você quer fazer com esses 7,50? Eu quero somar. Mais. Somou. Tá? Então, olha só, na calculadora normal, né? Vamos fazer aqui na calculadora normal para vocês verem como é que funciona. Sentir a diferença, ó. 150 vezes 7... Aliás... Vamos começar de novo, né? Para a gente não se perder aqui. 150 vezes 5%. Não deu o resultado ainda, então eu já tenho que dar um igual. Agora eu quero somar mais quem? Mais o 150. 150 eu tenho que digitar de novo. Igual. Olha quanta tecla a gente apertou aqui, né? Agora vamos para HP. Vamos fazer de novo. 150. Opa, errado. 150. Enter. 5%. Ó, eu não preciso dar o igual, ele já trouxe o valor. E o que você quer fazer? Eu quero somar. Somar com quem? Com o anterior. A calculadora sabe que se você quer somar com o valor anterior que está ainda na memória da calculadora. E aí você faz mais e já tem o resultado. Tá? Então lá você aperta muito mais teclas para fazer uma conta do que na HP. Então essa é uma das grandes vantagens de você fazer essa conta aqui. E lembra, eram 3 meses, né? Então, olha só, 5% mais, 5% mais. Pronto, está aí, ó, 173,64. Aquele valor que a gente tinha lá na nossa planilha também, ele também está aqui. E eu fiz isso de uma forma muito rápida, né? Então, deixo essa parte para vocês aí já começada, para vocês já poderem, né, nesse tempinho, né, nesse período de hoje até o próximo vídeo, treinar um pouquinho isso aqui, né, fazer a conta. Você volta no finalzinho do vídeo, dá uma revisada aí como é que faz a conta, tá? E aí amanhã a gente entra na parte de juros e parcelamentos, né? Porque eu quero mostrar para vocês toda aquela questão daqueles anúncios que eu mostrei ali, usando a HP, fazendo um monte de conta em cima disso, tá bom? Então, não esqueçam, até amanhã, né, a voltar para o terceiro vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, continua à disposição. Façam seu comentário lá embaixo, façam a sua pergunta e não esqueçam de, né, como todo youtuber faz, né, deixe seu joinha, deixe seu like lá, né, só para a gente poder registrar quantas pessoas estão acompanhando nossos vídeos. Tá bom, pessoal? Lembrando que esse like é importante para mim, porque como esse trabalho aqui, né, como esses vídeos fazem parte do meu projeto de extensão que compõe o meu estágio, eu preciso também comprovar que as pessoas acompanharam esses vídeos, tá bom? Então, conto com vocês aí para deixar essa marcação de presença também. Tá bom, pessoal? Valeu, obrigado, até mais. Próximo vídeo, estamos aí. Espero vocês.